Neste exemplo, adaptamos o código de algumas funções extraídas da biblioteca tm_stm32f4_rtc do autor esloveno Tilen Majele, permitindo o funcionamento em microcontroladores Cortex M3, já que originalmente esta foi escrita para Cortex M4. A biblioteca é de distribuição livre e sob licença GNU GPL v3, e o seu cabeçalho com as informações originais foi mantido. O objetivo de tais funções é converter o horário no formato Unix para o formato UTC, dos padrões dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e vice-versa. O formato Unix Epoch, ou na tradução Era Unix, teve início no dia 1º de janeiro de 1970, às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos do UTC. Ele é o marco zero do sistema de calendário usado pelo sistema operacional Unix, e seu valor é definido pelo número de segundos passados desde tal marco zero. Bom, vamos então aqui à pasta exemplo 21. Aqui de cara nós temos uma nova biblioteca, que é a nossa biblioteca Unix Epoch, e também o arquivo-fonte desta aplicação chamado rtc-datetime. Vamos então no Automation Studio, criar aqui então a nossa nova biblioteca, né? Então nós vamos com o botão direito, vamos definir aqui um novo grupo que vai se chamar Unix Epoch. Vamos adicionar aqui então os novos arquivos. Unix Epoch. O arquivo de cabeçalho, Unix Epoch.h. O arquivo fonte, Unix Epoch.c. E também o nosso arquivo fonte da aplicação, deletando do arquivo fonte da aula anterior. Adicionar grupo. Esse vai se chamar rtc-datetime. Então a gente vem e adiciona rtc-datetime.c. Vamos copiar então os nossos arquivos aqui, os códigos. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vamos então aqui explicar rapidamente o nosso arquivo de cabeçalho. Como eu já disse, essa biblioteca é uma adaptação da biblioteca original para Cortex M4, para microcontroladores Cortex M4 do autor Tilen Majele. Então essa biblioteca aqui, ela tem a inclusão desses arquivos de cabeçalho apenas, né? Ela é uma biblioteca que não depende de periféricos especificamente, né? Ela faz, na verdade, o uso aí de funções matemáticas aí para se fazer a nossa conversão tanto do formato tradicional do UTC para o formato Unix Epoch, que são os segundos desde 1970, quanto o contrário, dos segundos para o formato do UTC. Para isso, existe uma estrutura, hora e data. Essa estrutura, então, ela é composta de segundo, minutos, horas, dia. A data, né, que no caso aqui esse dia é o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, de 1 a 7. A data é o dia mesmo da semana, então é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 15, dia 20. Os dias do mês, na verdade. O mês e o ano. Bom, foram então definidas algumas macros aqui, a gente vai passar bem rapidamente, se vocês tiverem o interesse em pesquisar mais aqui sobre esse tipo de conversão. O que aqui a primeira macro ela faz?
você passa para ela aqui um determinado ano, por exemplo, você passa aqui 1998. Baseado nesse ano, ela pega o resto da divisão por 4, compara se for igual a 0 e o resto da divisão por 100 for diferente de 0 ou o resto da divisão por 400 for igual a 0. Ela retorna, então, o seguinte, ela vai retornar um determinado valor 1 se o ano, por exemplo, ele for bissexto, ou ele vai retornar o valor 0 se aquele ano não for aí um ano bissexto, né? Esse aí é o objetivo aqui dessa funçãozinha, dizer se um ano é bissexto ou não a partir dessas continhas que ele faz aqui. Bom, tem uma macro também para definir a quantidade de dias de um ano bissexto, então essa macro aqui é muito simples, a gente passa para ela aqui o dia, ela se chama dias no ano. Então, o que ela verifica? Se você passou um ano aqui, por exemplo, lá, 1998, né? O que ela faz, essa macro? Ela verifica primeiro se o ano é bissexto ou não, através da outra macro, né? Ela chama uma segunda macro, né? Se o ano for bissexto, né? Então, ele for retornar o valor 1, então essa função ela vai retornar 366 dias, né? Que são a quantidade de dias no ano bissexto. Se o ano não for bissexto, ele vai retornar 365. Bom, o offset, né, porque ele inicia no ano de 1970, o número de segundos por dia, o número de segundos por hora e o número de segundos por minuto. E aqui nós temos o quê? Um vetor, né, composto aí por uma matriz, no caso, composta pela quantidade de meses, né, que são 12 meses no ano, e composto pelos dois tipos aí, de dias, duas quantidades de dias que a gente pode ter num ano não bissexto, né, como você pode ver que o fevereiro está com 28 dias, e num ano bissexto, que a gente vê que aqui o mês de fevereiro está com 29 dias. Então, essa é a cara inicial aqui do arquivo de cabeçalho dessa nossa bibliotequinha. Temos apenas, então, dois protótipos de função. Uma função onde nós passamos a data, né, nesse formato tradicional TC, segundos, minutos, hora, dia, mês, ano, né? E ele retorna numa variável de 32 bits quantos segundos exatamente desde 1970, que é o Unix Epoch, e temos o contrário, onde nós passamos aqui os segundos em Unix e a própria função ela vai e retorna para a gente a data por aqui. Bom, então agora vamos explicar aqui o arquivo fonte da nossa biblioteca. Então é incluso aqui o cabeçalho da Unix Epoch. Nós temos então as duas funções aqui principais. A função para converter o horário padrão no formato Unix Epoch e o contrário. O que essa função ela faz? Bom, inicialmente a gente aqui declara aqui uma variável days, que vai contar a quantidade de dias, né, desde 1970 até o momento atual. Uma variável aqui de 32 bits que são segundos, né, que vai contar os segundos desde lá de 1970 até o segundo atual, né, corrente. Uma variável aqui i, né, de 16 bits, e a nossa variável year. Nesse caso, a gente tem que observar o seguinte, o tipo aqui, né, o membro da estrutura datetime, né, time type, do ano, né, no caso, ele é um int 8 bits, ou seja, ele vai de 0 a 255. Então, nós não temos aqui como definir aqui o ano 1970, 1980. Então, por que a gente soma aqui com 2000? Se a gente entrar então com o valor para o ano 17, ele vai pegar esse 17 mais 2000, é como se fosse o ano 2017. Então, a gente entra somente com os dois últimos dígitos do nosso ano em questão que a gente quer analisar. Bom, então a gente entra aqui, por exemplo, com 2017. O que ele faz aqui? Primeiro ele verifica, o ano entrado é maior do que 1970? Se ele não for menor do que se ele for menor do que 1970, essa nossa função de cara retorna 0. Se não, ele vai para o restante. Então o que ele faz aqui dentro desse loop? Nesse loop ele calcula o número de dias desde 1970. Então a gente entra aqui inicialmente com 1970, passa o ano atual, por exemplo, 2017. Então ele faz esse loop aqui 47 vezes. E ele soma, incrementa 47 vezes a quantidade de dias em determinado ano. Então vamos supor que o i agora ele está em 1970. Ele verifica através da macro days in year que a gente explicou se 1970 era um ano bissexto ou não. Então se foi bissexto, ele soma com 366 dias. Se não, ele soma com 365 dias. E aí que ele vai incrementando. Bom, além disso, estamos, vamos supor, no ano de 2017, né?
E nós temos aqui o mês, por exemplo, de maio. Vamos supor que a gente está no mês de maio. Então, esse outro loop, ele soma quantidade de dias até o mês de maio, né? Então, ele vai incrementando aqui através dessa da nossa matriz, ele vai somando essa quantidade de dias, né, até o mês de maio e incrementa junto com a quantidade de dias até 2017. Muito bem. Depois disso, ele ainda soma a quantidade de dias até a data atual. Vamos supor que é dia 15 de maio, ele soma mais 15 dias aqui no total. Bom, tendo a quantidade de dias exata até desde 1970 até o mês de maio, o dia 15 do mês de maio de 2017, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a quantidade de segundos até o dia de 15 de maio. Então ele multiplica por 86.400 a quantidade de dias, né, que é essa quantidade de segundos por dia. Então, nesse caso, ele vai ter quantidade de segundos até o dia 15 de maio. Porém, vamos supor que é dia 15 de maio, às 8 horas, 30 minutos e 30 segundos. Então, ele ainda tem que fazer o cálculo de quantos segundos até as 8 horas da manhã, de quantos segundos até os 30 minutos e de quantos segundos até os 30 segundos. E aqui ele retorna o total de segundos, então, do momento atual, desde 1970 até o momento atual. Essa próxima função ela faz exatamente o contrário. A gente passa a quantidade de segundos, ela pega essa quantidade de segundos, né, e ela converte, né, baseado nesses cálculos de resto de divisão e etc. Ela vai converter isso daqui no dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. É isso que essa biblioteca faz. Vamos então agora explicar o nosso programa principal. Então, no programa principal, a gente tem que incluir todas essas bibliotecas para o funcionamento adequado. Nós temos aqui, exatamente igual da videoaula anterior, a quantidade de estados, né? O estado para leitura, para ajuste do relógio RTC e para set time. Agora nós vamos trabalhar também com o formato UTC, né? Nós temos aqui a definição das variáveis praticamente igual ao que a gente tinha antes, com exceção que agora nós temos também uma variável char com 18 caracteres para a entrada do dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, para o nosso date and time string, que a gente vai entrar via porta serial, né? Via serial. Função para limpeza de string, a função para conversão do RTC que a gente explicou na videoaula anterior, exatamente igual, né? Não mudamos nada. E agora aqui o nosso programa, nossa função principal aqui do programa. Bom, aqui de início é tudo extremamente igual. Nós temos aqui a seleção, então, de um dos três opções, né? A opção para leitura da hora, para ajuste da hora e para configurar o RTC. Bom, a configuração do RTC é exatamente igual. Vamos ver, a inicialização do RTC, né? Agora, o ajuste da hora e a leitura da hora é diferente. No ajuste da hora, olha que interessante, a gente manda a seguinte mensagem via serial, seguinte string, digite a data e hora nesse formato. Então, será necessário, lá no nosso termite, no nosso terminal serial, digitar, por exemplo, dia 15 barra do 505 barra 17, vírgula 08, 2.30, 2.30. Então, a gente tem que digitar nesse formatinho para que o nosso programa aqui, o que a gente fez aqui, ele entenda e separa essas informações e passa para a nossa estrutura. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Bom, o que é feito então? Tem um loop. Esse loop ele fica verificando aqui se a gente entrou com essa string aqui, que tem um total de até 18 caracteres, olha lá. Então a gente passa um size off da nossa variável char de 18 caracteres, nosso vetor de caracteres. Então quando a gente chegar em 18 caracteres aqui, né, ou o próprio, no caso, o próprio barra n, né, que é o final de linha, a gente verifica, né? Passa então para a variável epoch time integer, o valor inteiro desse valor que a gente digitou aqui, né? Que a gente formatou aqui. Então, ele fica guardando aqui, enquanto epoch time int for igual a 0, ele fica nesse loop aqui. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aqui, posteriormente, a gente verifica. Bom, data, né? Esse é um membro da nossa estrutura date and time. Bom, a data ela está
exatamente em quais caracteres aqui da nossa string formatada, vamos dizer assim, que a gente está enviando, nesses dois primeiros caracteres. Então, se ela está nesses dois primeiros caracteres, primeira coisa que a gente tem que fazer, essa data, ela não é um caractere, não é uma coisa da tabela ASCII, né? Não é um caractere lá da tabela ASCII, é um valor numérico. Então, a gente tem que converter do nosso caractere da tabela ASCII para um valor decimal, que representa exatamente aquele caractere. Vocês podem estar lembrando que quando a gente fazia o contrário, que a gente convertia de um decimal para caractere, a gente somava com 48, por conta lá da tabela ASCII. Agora nós temos que subtrair por 48. Então, olha que legal. A gente pega a nossa posição zero, o nosso índice zero da nossa string, que é justamente aqui a casa decimal do dia, né, do nosso mês aqui no caso, né, daquele ano. Então vamos supor lá, dia 15, a casa decimal, nós passamos 1 para esse primeiro índice aqui do vetor. Então a gente pega 1, né, converte para o int, 1 da tabela ASCII convertido para o int é 48. É 49, perdão. Então a gente pega 49 menos 48, 49 menos 48 é 1. E multiplica por 10, que vai dar 10, que então a nossa casa decimal está formada. E depois a gente soma com a segunda casa aqui. Então, vamos supor dia 15. Então, esse x aqui ele vale 15. Então, o datetime string 1, que é essa posição do vetor, vale 5, né? Então, 5 na tabela ASCII é 53, né? Convertendo para o int. 53 menos 48 é 5. 10 mais 5 é 15. Então, nós passamos para a data o valor 15. Esse mesmo processo se repete para o mês. Veja que agora nós pulamos o índice 2, porque o índice 2 seria uma barra. E passamos o índice 3, que é a da casa decimal, multiplicamos por 10. Passamos aqui o índice 4, não precisamos multiplicar por 10, apenas somamos. E é isso aí. Para o ano a mesma coisa, nós pegamos então aqui não o 5, pulamos o 5, que é uma outra barra. Pegamos o índice 6, o índice 7, para horas, minutos, segundo, mesmo funcionamento. Muito bem. Nós agora precisamos converter esse formato date and time que nós acabamos de montar aqui anteriormente, nós precisamos converter esse cara para o valor inteiro que representa os segundos desde 1970. Então, para isso, a gente passa toda essa estrutura, o endereço dela, para a nossa função getUnixTimestamp, e ela retorna o tempo em segundos desde 1970. Depois nós pegamos e setamos o nosso relógio do RTC com esse valor em segundos e formatamos as mensagens para mandar para serial para o usuário poder saber se foi configurado corretamente. Então, nós passamos a quantidade de segundos desde 1970, isso nós vamos conferir com um site que entrega, que também faz esse cálculo para a gente, para ver se vai bater certinho. Enviamos esse texto via serial e depois nós enviamos via serial o próprio dia, mês, ano, hora, minuto e segundo formatadinho aqui, que foi o que a gente entrou aqui nessa string. Muito bem. Volta para o menu principal. E agora vamos supor que a gente chamou a segunda função aqui para leitura da hora e data, não para ajuste. Para leitura, a ideia é o contrário. Então, a gente lê os segundos lá do nosso relógio RTC e copia ele para a variável epoch time int. Imprimimos esse segundo na serial, para a gente saber o valor em segundos desde 1970 e utilizar um software externo para ver se bateu certinho. Fazemos a conversão disso daqui através da nossa função getTimeFromUnix. Então, nós passamos esses segundos desde 1970 e ela converte isso daqui para o formato date and time. Ótimo, convertido para o formato date and time, basta a gente imprimir então via serial, hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. E esse é o funcionamentozinho aqui então do nosso programa principal desta videoaula. Vamos então compilar o nosso projeto.
transferir para a placa de desenvolvimento e fazer os testes necessários. A gente já pode perceber no nosso terminal serial já a formação do menu. Seleção digite 1 para leitura de hora e data, 2 para ajuste de hora e data e 3 para configurar o RTC. Então vamos configurar inicialmente o nosso RTC configurado. Agora vamos ajustar a hora e a data. Digitar o 2. Bom, ele já deu o formato que a gente tem que digitar, então nós vamos entrar aqui, por exemplo, com a hora e data, a data e hora atual. Então, no meu relógio aqui hoje é dia 5/1/2017, né? A gente põe a vírgula aqui. O dia, a hora, o minuto, o segundo. Então, 20 horas, 12 minutos. Vamos imaginar que seja aqui 0 segundos. Importante, devemos então colocar aqui o caractere de terminação de linha, né? Representado aqui pelo 0x0a. Vamos verificar se está configurado para poder enviar. Beleza, Xview está configurado. E vamos configurar o nosso relógio. Ele foi configurado para as 20 horas, 12 minutos, 0 segundos, dia 5/1/2017. Vamos confirmar se esse valor que ele ajustou na nossa biblioteca bate exatamente com esse horário e esse dia. Então nós temos aqui um site para isso, o site unixtimestamp.com. Nós podemos aqui ver então aqui os segundos para desde do dia 1º de janeiro de 1970, os segundos do último momento que ele pegou aqui para o UTC, que era as 9 horas e 38 minutos, né, no horário que ele tinha aqui. Vamos então colocar esse novo valor aqui de timestamp e converter. Podemos perceber que então a configuração nos retornou do dia 5 de janeiro de 2017 às 8 horas e 12 minutos. Então a gente prova que a biblioteca funcionou corretamente para fazer a conversão aí do nosso UTC, o formato UTC, para o formato Unix Epoch. Agora nós vamos fazer a operação contrária, né? Nós vamos então ler a hora e a data atual. Vou digitar 1 aqui. A gente pode ver lá 20 horas, 13 minutos, 19 segundos. Mais uma vez. 25 segundos. 27 segundos. 30 segundos. Vamos pegar aqui 20 horas, 13 minutos, 30 segundos. Deu esse resultado aqui no formato Unix Epoch. Vamos dar um Ctrl C. Inserir lá no timestamp do nosso site. E converter. O valor convertido, então, nos deu aqui 8 horas 13 minutos. Então, funciona corretamente. Aqui ele não mostra aqui, no caso por conta do site, aqui ele não chega a mostrar aqui os segundos nesse local, mas aqui embaixo a gente tem os segundos, então 30 segundos, que foi exatamente o horário que a gente estava naquele momento lendo aqui via serial. Esse é o objetivo dessa nossa videoaula. Mais uma vez, obrigado à atenção de todos.